já imaginou, andando por aí, despretensiosamente, de repente você chuta algo, aí você dá de cara com uma lâmpada? Nem é muito da nossa cultura, né? Mas você sabe muito bem do que se trata essa imagem aí contida na arte, essa lâmpada, e aí você passa a mão nela e quando você menos espera dela sai um gênio, o gênio da lâmpada. E aí, e se você pudesse realizar apenas um desejo que permeia seu coração, sua mente, durante toda a sua história, qual seria esse desejo? Se você pudesse dizer para esse ser todo-poderoso, que de repente saísse desse objeto pequeno ali nas suas mãos, e você pudesse expressar para ele, assim, com todas as palavras, de uma forma muito franca, abertamente, tudo o que você sempre quis. Será que isso seria bom de fato? Será que isso seria bom para você, para os seus familiares? Será que nós teríamos algo saudável? Será que você desfrutaria de algo de fato significativo na sua história, na sua existência? Se você conhece um pouquinho da Disney, você sabe do filme Aladdin. Esse foi a última versão do filme Aladdin, foi lançado em 2019 e foi bem legal. Tem o Will Smith como o gênio da lâmpada, ficou bem bacana. Essa história do Aladdin, ela está no livro Mil e Uma Noites, que é um livro que conta uma história fictícia que se passa numa cidade fictícia chamada Agrabah, onde em um livro chamado Mil e Uma Noites existe essa possibilidade de nós encontrarmos um gênio, de nós pedirmos para ele 1 ou 3 desejos, depende da versão do Mil e Uma Noites. E eu não sei se você já pensou sobre isso. Talvez você fale assim, bom, mas eu sei que isso aqui é uma história, isso aqui é uma lenda, isso aqui é uma historinha bacana para a gente pensar um pouquinho, mas não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Será? Será que não? Seria Deus uma espécie de gênio da lâmpada? Porque muitas vezes eu e você nos relacionamos com Deus independentemente do seu histórico religioso. Se você veio da denominação A, B ou C, isso não importa. Mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada, porque a relação de Aladdin com o gênio da lâmpada não é um relacionamento de amizade, não é uma interação de um relacionamento para a vida, não, é uma relação utilitarista. Aladdin precisa que 3 desejos lhe sejam concedidos, porque ele está enrascado ali na aventura onde ele se mete. Então, o gênio é muito importante para possibilitar para Aladdin os desejos do seu coração. Agora, muitas vezes eu e você nos relacionamos com Deus também a partir dessa perspectiva. Não dentro de um relacionamento, não dentro de uma caminhada, de uma jornada, de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele. Não. Nós também entramos nessa de nos relacionarmos com Deus como se Ele fosse um gênio. Deus, eu preciso de saúde. Se você me der saúde, já está tudo bem. Não se intromete na minha vida, só chancela aqui na minha história a saúde, porque eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro para cuidar da minha família e dos meus filhos. Deus, eu não quero que meus filhos fiquem doentes. Cuida deles, por favor. Nós olhamos para esse tipo de oração de uma forma muito tranquila. Todas as pessoas, independentemente do nível delas de interação com Deus, em algum momento no trânsito elas fazem algum tipo de oração, onde na verdade elas revelam a partir dessa oração que o relacionamento delas com Deus é um relacionamento como se fosse com um gênio, que lhe fornece, lhe atende pedidos. Agora, será que Deus é uma espécie de gênio? Segundo a sabedoria bíblica, parece que não.
Parece, a partir da sabedoria bíblica, de Gênesis a Apocalipse, que Deus não se propõe a conceder os desejos do nosso coração. Presta atenção nisso. Deus não se propõe a conceder os desejos do seu coração. Essa não é a ideia principal de Deus. Mas que Deus mau é esse, né? Que Deus chato, que não pode conceder os desejos do meu coração. Por que Ele faz isso? Por que Deus não pode conceder os desejos do meu coração? Eu quero ficar rico. Eu quero ser um profissional bem-sucedido e respeitado na sociedade onde eu estou inserido. Eu quero ter uma família perfeita, ter filhos perfeitos. Eu quero ter uma vida assim, assim, assado e ser feliz. Eu quero chegar lá. E esse é o desejo do meu coração. Por que Deus não está interessado em conceder os desejos do meu coração? O escritor russo Fyodor Dostoiévski, em seu livro Crime e Castigo, ele diz algo interessante, que revela a partir da cultura o porquê de Deus não conceder os desejos do nosso coração. Todo ser humano tem algum desejo que, se fosse atendido, arruinaria a paz e a felicidade de sua vida. Os desejos do seu coração, aqueles mais profundos de você ser feliz plenamente a partir deles, talvez se eles lhe fossem concedidos, isso arruinaria a sua história. Talvez isso arruinaria o seu casamento. Talvez isso arruinaria a vida dos seus filhos. Talvez isso arruinaria a paz no seu ambiente de trabalho. E é interessante que a cultura popular, no caso aqui a literatura russa, fala pra gente a respeito desse desejo que, se fosse atendido, poderia arruinar a nossa história, mas a sabedoria bíblica também vai nessa direção. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, do seu livro, ele diz que o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente bonzinho, é isso? Inocente, coitadinho, é isso? Não, olha a palavra que Jeremias usa. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quem aqui sabe de fato o quanto é mal? Eu não me subestimo na minha maldade. Nem eu sei os limites da minha maldade. Essa é a verdade. E é o que a sabedoria bíblica diz a meu respeito e a seu respeito. A Bíblia não diz que nós somos perfeitos, fofinhos, cheirosos e que não pecamos. Pecamos só lá de vez em quando. Não. A Bíblia diz a meu respeito e a seu respeito que nós somos falhos. Nós somos limitados. Que tudo que nós sempre quisemos, nós projetamos e quando estamos tentando chegar lá, nós pisamos nos outros. Nós fazemos mal para nós mesmos e para as pessoas que mais amamos. Nessa busca, nessa ânsia de chegar lá. E muitos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, se concedidos, de fato arruinariam a nossa história. E a história de muita gente. Porque o meu coração e o seu coração, em vez dele pensar coisas boas, em vez dele desejar coisas boas, a paz da humanidade, justiça social, sabe o que o nosso coração deseja? Realização própria. O meu coração, ele deseja chegar lá sozinho. De preferência sozinho, para depois olhar para trás e dizer assim, viu? Ninguém me ajudou, eu cheguei aqui sozinho porque eu sou o cara. É assim que nós pensamos. É assim que você pensa. Essa é a nossa natureza. E isso é o que a Bíblia diz a nosso respeito. Por que isso acontece? Por que nós somos assim? A sabedoria bíblica conta para a gente, a partir desse diagrama, nós podemos entender algumas questões a partir do que a Bíblia diz a nosso respeito. A cultura conta uma história a seu respeito. A Bíblia se propõe a ser uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo que fala a respeito de onde você veio, o que deu errado com o ser humano e o que Deus está fazendo a partir do que deu errado com o ser humano. E esse primeiro símbolo fala para a gente a respeito da criação. Não era para ser assim. Não era para o desejo do seu coração, em vez de fazer mal, aliás, em vez de fazer bem, fazer mal para você e para as pessoas que cercam você. Não era para ser assim. Porque Deus criou todas as coisas boas. Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus, depois que Ele cria tudo, quando Ele olha para essa sala aqui, ó, com todos vocês, com diversidade de histórias, de etnias, de
uma série de questões diferentes aqui, ele olha para tudo isso e ele fala que tudo isso é muito bom. Essa diversidade, essa sinfonia com diferentes sons, diferentes cores, diferentes belezas, tudo isso é lindo. Essa é a percepção de Deus na criação. Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele, com os outros e com a criação. Só que a Bíblia diz, e esse segundo símbolo fala disso, que nós enfiamos o pé na jaca. Nós somos falhos, nós nos desconectamos intencionalmente, eu e você, para chegarmos lá, para conseguirmos tudo o que sempre quisemos, intencionalmente nós nos desconectamos do Criador. Nós viramos para Deus e nós dissemos assim: olha, Deus, eu entendi, você me criou, obrigado, eu sou sua imagem e semelhança, obrigado, mas a partir daqui eu cuido da minha vida. Porque eu quero conseguir tudo o que eu sempre quis. Eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, eu quero experimentar todas as relações possíveis, eu quero me relacionar com o máximo possível de pessoas num contexto de amizade, num contexto de relação amorosa, porque eu quero ter muitas experiências, eu quero experimentar tudo. Desculpa, fica aí, Deus, e eu vou nessa direção, eu quero ter tudo que eu sempre quis. Só que a Bíblia chama essa independência, essa desconexão minha para com o Criador de pecado. Uma catástrofe aconteceu. É uma tragédia. O pecado é uma tragédia que traz o caos na minha e na sua história. É por isso que, segundo Dostoiévski, tudo que nós sempre quisemos, em alguma medida, pode arruinar a nossa vida. Porque nós não sabemos nem querer bem. Às vezes, o Isaac ou até mesmo o Gael, o Isaac tem 7 anos, o Gael tem 2 anos e meio, às vezes eles me pedem cada coisa. Eu falo assim: você não tem juízo mesmo. Se eu der isso que você está querendo, isso vai fazer mal para você. É tão óbvio para um adulto que você não pode dar uma faca na mão de uma criança, não é verdade? É tão óbvio que você fala: filho, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui não está certo, não é assim não, você vai machucar o seu irmão. É tão óbvio para um adulto. Mas muitas vezes nós, na nossa caminhada, na nossa correria, em busca dos nossos sonhos, nós nos comportamos como crianças. Nessa luta por tudo o que sempre quisemos. Mas nós não temos habilidade para querer bem. Por quê? Porque o pecado nos corrompeu. É isso que a Bíblia fala a nosso respeito. Agora, existem histórias na sabedoria bíblica que falam sobre pessoas que sonharam, que desejaram muitas coisas e que eram pecadoras, como eu e como você. Eram gente falha. A boa notícia é que a partir desses relatos nós percebemos que Deus, Ele não se preocupa tanto com aquilo que nós queremos. Mais do que isso, Ele se preocupa com aquilo que nós precisamos. Com aquilo que nós precisamos de fato. Nesta manhã, eu quero contar para vocês a respeito de 2 histórias a partir deste tema: encontrar a felicidade. Nós queremos encontrar a felicidade. Tudo que nós sempre quisemos. Num primeiro momento você fala assim: eu quero ser rico, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero isso. Mas se você for melhorando essa reflexão, você vai dizer: não, dinheiro não é o mais importante. Eu quero ser feliz. E é interessante que felicidade não tem a ver com alegria necessariamente, de você estar alegre porque você recebeu uma boa notícia. Não, a felicidade ela pode ter a ver com você desenvolver contentamento mesmo em meio a situações adversas. Nós queremos encontrar a felicidade. Nós queremos nos assentar com a nossa família ao redor da mesa, olhando um para os outros com satisfação em nossos corações e mentes, porque encontramos esse lugar chamado felicidade. Nós queremos acordar de manhã e ir trabalhar e de fato ter contentamento no nosso trabalho. Por mais que você não tenha isso, você gostaria de ter. Você gostaria de ter contentamento no seu trabalho. Por quê? Porque você quer encontrar felicidade. É uma das coisas que você sempre quis. É uma verdade. Nesse sentido, eu quero mostrar para vocês uma história. Na verdade, 2 histórias. A primeira história é a história de Nicodemos.
Essa história está lá no Evangelho de João, no capítulo 13 em diante. São duas histórias que João conta para a gente e elas estão entrelaçadas, elas não devem ser entendidas de forma isolada. São duas histórias que uma conta a história da outra. A história de Nicodemos e a história da mulher samaritana. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui a história de Nicodemos. Eu quero que você preste bem atenção, eu vou ler alguns versículos aqui e depois nós vamos fazer um comparativo para você entender a história de duas pessoas que desesperadamente buscam encontrar a felicidade. Duas pessoas que tomam decisões em suas vidas, que agem em suas trajetórias, buscando encontrar sentido para as suas vidas, encontrar felicidade. Nicodemos faz isso à sua maneira, a mulher samaritana faz isso de outra forma, mas nós vamos percebendo ao final destes dois relatos que há uma diferença importantíssima nas duas histórias e que conduz a vida dessas pessoas para caminhos diferentes, pelo menos no primeiro momento. João, capítulo 3, a partir do verso 1, o texto diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como posso entender isso? Perguntou Nicodemos. Nicodemos vai entrando em crise, ele não está entendendo essa conversa de Jesus. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Versículo 16, porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Essa história de Nicodemos fala para a gente a respeito de alguém que tinha uma autoridade em Jerusalém. Uma autoridade, ele era um fariseu. Na época de Jesus existiam 4 partidos políticos. Os fariseus eram um deles. E os fariseus eram os mais importantes, que tinham mais presença social, robusta, solidificada naquele contexto. Nicodemos não é apenas um fariseu, mas ele é uma autoridade dentro dos fariseus, dentre os fariseus. E Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, ele faz esse gesto de ir na direção de Jesus, ele quer tirar algumas dúvidas na direção de Jesus, ele quer encontrar sentido para a sua vida. Nicodemos quer encontrar a felicidade. Nicodemos está cheio de questões, cheio de dúvidas a respeito de Deus, a respeito dos problemas, a respeito das injustiças sociais, a respeito da religião, a respeito da Bíblia ser ou não a verdadeira história. Nicodemos tem inúmeras dúvidas e quando ele tem essas dúvidas, ele vai na direção de Jesus, ele se aproxima, ele trata Jesus gentilmente.
Mas a Bíblia conta pra gente uma outra história. A história, a partir do capítulo 4 de João, da mulher samaritana. Percebam, Nicodemos é um homem, é uma autoridade e tem um nome. Nos relatos bíblicos, nas narrativas bíblicas, quando um personagem ele não recebe nem ao menos nome, é porque é uma pessoa muito insignificante naquele contexto. Essa mulher não tem nome, nós não sabemos o nome dela. O texto diz, a partir do verso 1, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água, ou você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam? Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Aqui, nessa relação, gente, nesse diálogo dessa mulher com Jesus, se Nicodemos é uma pessoa importante, uma autoridade, que intencionalmente vai na direção de Jesus, aqui nós vemos uma mulher samaritana que tem uma vida completamente complicada, muito difícil, de inúmeras tentativas e erros. E essa mulher, ela é confrontada aqui por Jesus, ela não procurou Jesus, Jesus a encontrou. E Jesus a confronta aqui, ele diz: vá buscar o seu marido. Eu quero destacar aqui que você preste muita atenção no que o texto fala agora aqui na sequência. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Gente, Jesus não está falando isso aqui só para constranger essa mulher de alguma forma pelo passado dela. Algumas pessoas olham para esse texto e entendem que essa mulher de repente fosse uma mulher promíscua, uma prostituta até. Mas parece que essa não é a verdade. Porque Jesus diz que ela não tem marido, mas que ela teve 5 maridos. O 6º que ela está agora não é marido, esse que ela está agora, mas ela teve 5 maridos. Isso significa que depois que ela foi casada com o primeiro, ela se divorciou legalmente e ela casou de novo legalmente. Aí ela se divorciou uma segunda vez e casou de novo uma terceira vez legalmente. Aí ela se divorciou uma terceira vez e casou de novo legalmente uma quarta vez. E aí ela se divorciou uma quarta vez e casou de novo legalmente uma quinta vez. Neste tempo aqui de Jesus, uma mulher divorciada, ela é marginalizada da sociedade. Um homem que vivesse uma vida tranquila, que estivesse num contexto normal, social, ele não gostaria de se casar com essa mulher. Nem depois do primeiro divórcio, quanto mais depois do terceiro, quarto divórcio. Porque essa mulher seria marginalizada naquele ambiente
naquele contexto histórico. Para essa mulher casar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, é porque essa mulher era uma mulher extremamente talentosa. Uma mulher extremamente linda. Talvez uma mulher de posses. Talvez uma pessoa extremamente fascinante. Essa é a mulher samaritana. Uma mulher que quer ser feliz. E que tem lutado para ser feliz, lutado, dia após dia, relacionamento após relacionamento, e tem se frustrado, tentativa após tentativa. O sonho dela, que de repente era se casar. Quando ela se casa, ela vê que o marido é violento. Então ela parte para uma segunda tentativa, porque agora sim eu vou ser feliz, agora eu vou encontrar a felicidade. E aí ela descobre que o segundo marido também é violento. E aí ela se divorcia do segundo marido, e porque é linda, porque é talentosa, ela casa de novo uma terceira vez, mas ela descobre que o terceiro marido não a ama e a abandona tempos depois. Então ela se divorcia mais uma vez e segue tentando encontrar a felicidade. Essa é a história da mulher samaritana. A história de alguém que luta por tudo que sempre quis. Gente, essa é a nossa história. Essa é a sua história. Se você for contar a sua história, eu tenho certeza que eu vou ouvir relatos belos sobre a sua criação, sobre como você se relacionava com os seus pais, ou como você precisou se virar desde muito cedo. E você vai contar para mim sobre inúmeras tentativas suas de se relacionar com pessoas, inclusive de se relacionar com Deus, e como essas tentativas foram frustradas vez após vez. Porque sozinhos, quando lutamos por tudo que sempre quisemos, irmãos e irmãs, nós nos frustramos. Agora, olha o que ela diz. O Senhor deve ser profeta. Como é que você sabe disso? Como é que você sabe de toda a minha história? O Senhor deve ser profeta. Ela reconhece que Jesus é diferente. O texto continua. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Para vocês entenderem, Jesus ele era judeu, e essa mulher ela era samaritana. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque os judeus eles tentaram, com erros, com imperfeições, mas eles tentaram guardar o Antigo Testamento, a lei de Deus, a Torá. Os samaritanos eles se envolveram com outros povos e eles passaram a deixar de ser parecidos com os judeus e se tornaram mais parecidos com as pessoas dos outros povos. Então, os judeus odiavam, via de regra, um samaritano, uma samaritana. E eles tinham interpretações diferentes a respeito da teologia. Os judeus entendiam que deveriam oferecer sacrifícios em Jerusalém, enquanto os samaritanos entendiam que eles deveriam oferecer sacrifício em Gerizim, no Monte Gerizim. Como assim oferecer sacrifício? À medida que eles pecavam, eles ofereciam sacrifício como expiação por seus pecados. Os judeus em Jerusalém, os samaritanos em Gerizim. Ela está perguntando assim, ela está querendo dizer o seguinte: entendi, Jesus, eu sou falha mesmo, você parece um profeta, você descortinou aí a minha trajetória, a minha história ruim, de dificuldade, de tentativa e erro, e eu preciso oferecer sacrifício. Eu preciso. Eu sou falha mesmo, eu andei fazendo isso, esse homem que eu estou agora nem é meu marido, mas beleza, eu preciso. Onde que eu ofereço sacrifício então? Em Gerizim ou em Jerusalém? Onde? Olha o que Jesus diz. Crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Jesus está dizendo, vai chegar o momento que vocês não vão oferecer sacrifício em Jerusalém, nem em Gerizim, porque eu vou oferecer sacrifício para vocês. Eu vou morrer na cruz. Eu vou ser sacrificado para que vocês tenham acesso, tenham uma vida plena, encontrem a felicidade, enfim, independentemente das circunstâncias. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus segue dizendo para ela: o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Existe uma promessa, existe uma profecia no Antigo Testamento de que um dia o Messias virá. O Messias, a palavra Messias significa ungido no hebraico, e a palavra Cristo significa ungido no grego. Um dia o ungido virá, e quando ele vier, tudo vai ficar bem. Ela sabe da profecia, ela sabe de que um dia o Messias viria. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Esse Messias que você sabe que um dia virá, sou eu. Jesus revela a ela. Percebam, o diálogo com Nicodemos, ele é breve. Nicodemos fala pouco, ele silencia. Por não compreender Jesus, ele simplesmente silencia. O texto não fala se ele falou mais alguma coisa, se ele sumiu, se ele ficou ali quieto diante de Jesus. Silencia, diante das incompreensões, diante do fato dele não entender a vida. Nicodemos silencia, a mulher não. Esse diálogo ele segue, ele vai acontecendo. Sou eu sou o Messias, o que fala com você. Olha o que acontece depois que Jesus se revela. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? Muito estranho Jesus conversando com ela. Ela era uma mulher, um homem de respeito não conversaria com uma mulher em público. Era uma mulher samaritana. E pior, Jesus está conversando com ela sobre teologia. O que Jesus está fazendo não se faz. Mas eles não perguntam para Jesus, eles ficam quietinhos. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Gente, presta atenção nisso. O que essa mulher foi fazer lá no poço? Buscar água. Buscar água. Ela vai ao meio-dia porque ela foge das pressões, talvez, de outras mulheres que poderiam encontrá-la num horário mais ameno. As mulheres iriam ao poço, geralmente ou muito cedo, ou no final do dia, onde o sol é mais ameno e o calor menos escaldante. Ela não, ela vai ao meio-dia, sol a pino. Por quê? Ela prefere sofrer do que ter que ver outras pessoas e explicar que a vida dela não está dando certo. E explicar que o casamento dela molhou, não está legal. E que ela está com uma outra pessoa agora que não é marido dela. Para não explicar isso, ela foge de tudo, de todos, e vai ao poço ao meio-dia buscar água. Mas quando ela encontra Jesus, quando ela é encontrada por Jesus, olha o que ela faz. Ela deixa suas vasilhas de água junto ao poço, quer dizer, perdeu completamente a noção daquilo que estava fazendo, porque Jesus a encontrou e trouxe sentido para a vida, para o coração, para a mente dela. Ela deixa as vasilhas e corre de volta para o povoado. Peraí, ela não estava fugindo das pessoas? Essa mulher não estava fugindo de encontrar as conhecidas, os conhecidos? Ela justamente volta na direção dessas pessoas e ela grita: venham ver o homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas diferenças. Quero que você preste bastante atenção, por favor. Nicodemos e a mulher samaritana. Primeiro, qual é o lugar onde eles se encontram? Aliás, o lugar de origem de cada um dos personagens. Nicodemos, ele é de Jerusalém. Ele é do centro religioso. Ele está onde a cultura, onde a vida acontece. A mulher é de Samaria. Esse lugarzinho complicado, odiado pelos judeus. Ela é da periferia. Ela é de um lugar complicado. Ela é de um lugar onde ninguém dá atenção, ninguém quer morar lá. Qual o horário do encontro? Nicodemos, ele se aproxima de Jesus durante a noite, porque ele é importante demais. Ele é uma autoridade.
É melhor que ninguém me veja aqui, afinal de contas, o que vão pensar de mim se me virem falando com este mestre, com esse Jesus? Ele vai à noite para se proteger. Mais do que isso, no Evangelho de João, toda vez que João narra para a gente um tempo, horário do dia, quando ele fala da noite, ele quer dizer que não é que Nicodemos vai à noite, é que a vida de Nicodemos é uma noite. É que a vida de Nicodemos é uma vida de trevas, é uma vida de assombro, é uma vida de sofrimento. Apesar dele ser uma autoridade, provavelmente não tinha problemas financeiros, estruturais. Mesmo assim, a vida dele é uma noite. Agora, a mulher samaritana, ela é encontrada por Jesus ao meio-dia. Não existe um momento do dia onde o sol seria mais forte. Ela é encontrada por Jesus ao meio-dia. Qual é a circunstância? A visita de Nicodemos a Jesus é planejada. Talvez Nicodemos ficou dias pensando, eu vou encontrar Jesus essa noite. Não, essa noite não, eu vou na outra. Semana que vem eu vou. Ele planejou fazer essa visita. A visita da mulher, a partir da perspectiva dela, é por acaso. Ela vai tirar a água do poço, chega lá, existe um homem lá, que ela nem conhecia. Qual é o conteúdo da conversa? O conteúdo da conversa de Nicodemos é teológico. Nicodemos ele tem dúvidas teológicas. E ele se aproxima de Jesus porque ele quer esclarecer essas dúvidas. O conteúdo da conversa da mulher é prático. É da vida. É o vai e vem da vida. É o cotidiano. Quem inicia a conversa com Jesus é Nicodemos. Quem inicia a conversa com a mulher samaritana é Jesus. Gente, percebam essas diferenças. Grupo étnico, Nicodemos era um judeu. A mulher samaritana, ela pertencia a um povo com sangue misturado. Um povo sem eira e nem beira. O status social. Nicodemos era uma autoridade respeitadíssima em Jerusalém. A mulher era uma mulher desprezada. Ela era uma mulher samaritana. O fato dela ir tirar água do poço significa que ela não tinha empregadas. Ela não tinha alguém para ir lá por ela. Existe uma questão importante aqui também. O sexo masculino e o sexo feminino naquele tempo. O homem, ele era o centro de conduta, de desenvolvimento social, enquanto a mulher era considerada uma coisa, uma propriedade do homem. A atitude de Nicodemos, polido, educado, ele chega até Jesus e ele elogia Jesus. Ninguém pode fazer isso se não for da parte de Deus. Ele elogia Jesus, ele é polido, é educado. E a mulher? Ela é hostil com Jesus. Ela desdenha de Jesus. Depois, ela demonstra respeito, mas no primeiro momento, ela desdenha. A interação deles. Nicodemos desaparece. Não se fala mais de Nicodemos ali naquele trecho, só lá no finalzinho, depois do Evangelho de João. E a mulher samaritana, ela tem um diálogo levado até o fim, até onde ela quis conversar com Jesus, ela esteve ali. E o resultado? De Nicodemos não mencionado. Mas Nicodemos, o texto não menciona, João 13:4 não menciona o resultado da interação de Nicodemos com Jesus. A mulher, ela se converte, ela compartilha e outras pessoas passam a crer. Você pode ler na sua casa o final do capítulo 4 de João e você vai perceber que ela volta para a cidade, ela compartilha lá sobre Cristo e as pessoas vêm conhecer a Jesus e passam a conhecer, a serem discípulos de Jesus. Porque essa mulher foi encontrada por Jesus. Eu quero que você perceba aqui, gente, duas pessoas que querem encontrar a felicidade. Duas pessoas que sempre quiseram encontrar sentido para as suas histórias. Uma pessoa tem um contexto, que é Nicodemos, uma pessoa rica, abastada, importante, uma autoridade, onde está tudo ok dentro do cenário da vida dele, da família, no quesito social.
extremamente respeitado pelos outros. Do outro lado nós temos uma mulher, não tem nome, de sofrimento, de tentativa e erro na sua história. Os dois lutando para encontrar a felicidade. Mas é interessante que a história da mulher samaritana termina melhor. Aí eu pergunto para vocês, ela merece mais que Nicodemos? Ela merece mais? Se você ler a história dos dois, você vai perceber que parece até que Nicodemos merece mais um pouquinho. Por ser mais educado no primeiro momento, por ser mais gentil. A mulher samaritana é extremamente hostil com Jesus a partir das perguntas que Jesus faz para ela. Desde o começo. Mas sabe o que eu aprendo aqui, gente? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Encontrar a felicidade, encontrar tudo que você sempre quis, não tem a ver com você encontrar. Não tem a ver com você procurar bem. Não tem a ver com você esfregar bem a lâmpada mágica. Não tem a ver com o que você faz por merecer. Hoje em dia nós vivemos num contexto onde você acessa as redes sociais e você recebe uma enxurrada de informações a respeito de uma vida coach, onde você pode acordar cedo, fazer sua parte, lutar, fazer por onde e chegar lá. Encontrar a felicidade por si mesmo, você não precisa de ninguém. Eu quero dizer para você nessa manhã que você preste muita atenção nisso. Essa é uma impossibilidade. Assim como Nicodemos, gente, ele é a prova para mim e para você de que ter todas as possibilidades, ter todas as credenciais, não nos habilita a encontrar a felicidade. Nicodemos era uma pessoa extremamente capacitada, extremamente bem intencionada no primeiro momento. Por que o desfecho dele não é tão bonito como o da mulher samaritana? É porque João quer revelar para mim e para você, e o Espírito Santo quer dizer isso para nós nessa manhã, que encontrar a felicidade não tem a ver com as nossas credenciais, não tem a ver com você fazer a sua parte, tem a ver como a história da mulher samaritana em sermos encontrados por Jesus. Ela não queria encontrar Jesus. Essa é a nossa história também. Você não queria encontrar Jesus. Talvez você procurou uma igreja em algum momento da sua vida porque você gostaria de pertencer a uma comunidade, ter senso de pertencimento. Talvez você procurou uma igreja porque você gostaria de encontrar um gênio da lâmpada que concedesse seus desejos. Então você passou a se relacionar com aquela comunidade cristã para que Deus, de alguma forma, satisfizesse os desejos do seu coração. Mas nesta manhã, Jesus passa aqui. Jesus passa aqui neste lugar e Ele nos encontra neste poço. Jesus nos encontra neste poço e Ele nos confronta. Carlos, você não é perfeito. Carlos, você não é tudo isso, para. Eu sei, Carlos, que você é falho, que você faz isso. Eu sei que você é impaciente. Eu sei, Carlos, que você é explosivo. Eu sei, Carlos, que você é egoísta. Eu sei, Carlos, que você é orgulhoso. Eu sei, Carlos, que você mente. Eu sei que você pensa coisas terríveis, Carlos. E quando Deus fala isso para mim, quando Jesus me encontra nessa manhã, Ele fala isso para mim e Ele fala outras coisas para vocês aí, nós temos duas opções. Ou nós silenciamos, igual Nicodemos, e o desfecho da nossa história já não importa mais. Ou nós reconhecemos, assim como a mulher samaritana, Jesus, você é diferente. Isso que você está falando para mim é verdade. Eu sou mesmo assim, eu sou falho, eu preciso de ajuda. Eu quero encontrar felicidade. Eu quero encontrar sentido para a minha história. Sozinho, tudo que eu sempre quis, em vez de fazer bem, vai fazer mal para mim. Precisamos reconhecer que ter o que sempre quisemos não é algo que depende de nós. Precisamos reconhecer que o controle das coisas não está em nossas mãos. Essa mulher achou que o joystick estava na mão dela. Quer dizer, eu vou ao meio-dia buscar água e ninguém vai me ver e está tudo certo, eu faço isso todo dia. Ou, pelo menos, na maioria das vezes eu faço isso. Mas Jesus virou a história dela de ponta cabeça. Eu quero que você perceba que o controle não está em suas mãos. Para você alcançar o que você sempre quis,
abandone a falsa ideia de que isso depende de você. Não depende de você, das suas capacidades. Ter a felicidade que sempre quisemos tem a ver com termos sido encontrados e transformados por Jesus Cristo. É isso que a sabedoria bíblica fala para a gente. Quando nós somos encontrados e transformados por Jesus, mesmo que as circunstâncias continuem adversas, está tudo bem. O texto não fala que essa mulher ficou rica. O texto não fala que ela se casou com o sexto homem que ela estava junto agora e daí tiveram uma família linda com vários filhos e uma descendência maravilhosa, exemplar. O texto não fala isso. O texto só fala que ela foi encontrada por Jesus e Jesus transformou a vida dela. Como é que eu sei que ele transformou? Porque mudou completamente o senso de prioridade dela. Ela estava buscando água, ela deixa as vasilhas e vai agora falar de Jesus. Nesse diagrama, essa seta com esse azinho simboliza a missão da igreja. Gente, quem nós somos? Nós somos discípulos e discípulos de Jesus. Nós aqui temos diferentes histórias, mas eu quero dizer para você nessa manhã que se Jesus passa aqui neste lugar e ele encontra você, mesmo você sendo pecador, assim como ele fez com a mulher samaritana que não merecia, então existe um sinalizador de que você vai agir como a mulher samaritana e não como Nicodemos. Existe um sinalizador só, que o teu senso de prioridade muda. Agora, em vez de você querer ir para lá, você abandona as vasilhas e você vai contar para as pessoas a respeito de Jesus. Não a respeito de uma igreja, não a respeito do judaísmo, não a respeito de uma denominação, não, a respeito de Jesus. Eu encontrei alguém que falou tudo sobre mim. Será que essa pessoa não é o Cristo? Interessante que ela pergunta, ela não faz uma afirmação. E eu acredito que é intencional aqui na fala de João, por quê? Porque Nicodemos encontrou o mesmo Cristo e não concluiu que Jesus era o Cristo. E eu e você, nesta manhã? Jesus está aqui, passando aqui entre nós. Ele não se preocupa se nós somos samaritanos, se nós somos brasileiros, se nós somos falhos, se nós somos pecadores. Ele nos conhece. Ele vem do mesmo jeito na nossa direção. Mas a pergunta da mulher samaritana ecoa aqui nessa manhã. Será que ele é o Cristo? Para você, para a sua história, será que ele é o Cristo? Será que ele é tudo que você sempre quis? Será que Jesus é aquele que vai dar de fato a felicidade para você? Jesus entrou na história, ele morreu na cruz, ele ressuscitou 3 dias depois. É isso que garante para mim e para você que essa história aqui é a verdadeira história da humanidade. Nesse sentido, o missiólogo Michael Gorin, ele diz algo interessante a respeito dessa nossa busca aí pela felicidade. A felicidade não é ter, a felicidade não é estar em algum lugar, passear por lugares maravilhosos, comer comidas maravilhosas, vestir-se bem, status social. A felicidade não é isso. Nada pode dar mais significado à nossa existência do que encontrar o nosso lugar na grande história de Deus. Imagina só, uma mulher frustrada pela vida, uma mulher sofrida de inúmeras tentativas e inúmeros erros. De repente, esses erros parece que ela rasgou, assim como se fosse uma anotação de papel. Ela rasgou tudo aquilo, deixa as vasilhas e volta para o lugar da vergonha para contar para as pessoas a respeito de Jesus. O que aconteceu com ela? Um milagre, gente. Um milagre. Porque ela encontrou o lugar dela na grande história de Deus. Ela encontrou o lugar dela naquilo que Jesus está fazendo na história. Ela foi fazer o que ela podia fazer, contar para as pessoas a respeito de Jesus. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Você quer encontrar sentido, razão para o seu casamento, para a sua história, para a sua existência? Não tem a ver com ter, não tem a ver com estar, com comer ou vestir. Tem a ver com você fazer parte da grande história de Deus. Não há sentido maior do que você falar a respeito do amor de Jesus para alguém e essa pessoa ser constrangida por esse amor e você perceber que dia após dia ela é transformada pelo amor de Jesus e você fala, meu Deus, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Porque essas pessoas de Samaria, que aceitaram a Jesus e passaram a seguir Jesus pelo testemunho da mulher samaritana,
Gente, a mulher samaritana não merecia. O texto diz para nós, ela é falha. Não é por causa dela, é por causa de Jesus. Gente pecadora, gente falha, como a mulher samaritana, como eu, como você. Encontra sentido para a vida compartilhando a respeito de Jesus. Eu quero desafiar você nessa manhã. Eu quero desafiar você quando você sair daqui a você pensar e repensar a respeito da sua felicidade. A respeito de onde você encontra sentido para a sua história. Eu quero que você... Bom, será que eu acho sentido para a minha história no meu trabalho? Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Será que é isso? E se você for refletindo, pensando e sendo honesto consigo mesmo, você vai perceber que não. Você vai perceber que o seu trabalho, por melhor que seja, não é ele que pode dar felicidade para você. Se você olhar para a sua família, que você ama e dá vida por ela, você vai perceber que os anos passam e daqui a pouco as coisas podem mudar radicalmente. Os filhos por quem você se doa hoje, pode ser que daqui a 20 anos você nem os veja mais. Passe meses sem vê-los. Essa é a formação da vida, é assim que a vida acontece. Se eles forem o sentido da sua vida, o sentido da sua felicidade, você vai se frustrar lá na frente. Como você pode encontrar felicidade para a sua história? Felicidade para a sua história, sentido para a sua existência, é você participar do que Deus está fazendo na história. Somente Jesus, gente, pode transformar a vida de alguém como uma mulher samaritana. A religião não consegue fazer isso. O Estado não consegue fazer isso. Partidos políticos não conseguem fazer isso. Times de futebol não conseguem fazer isso. Dinheiro não consegue fazer isso. Ninguém consegue transformar a vida da mulher samaritana senão as boas notícias a respeito daquilo que Jesus veio fazer na história. Somente Jesus poderia transformar a vida dessa mulher. Você quer encontrar sentido para a sua vida? Encontre o seu lugar na grande história de Deus. Para a gente levar para casa, eu quero convidar você a olhar comigo para algumas coisas, para você pensar, para você refletir, para nós orarmos juntos. Primeiro, a busca pela felicidade a partir de nós mesmos resulta em uma vivência de frustrações inacabáveis. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 8 de janeiro de 2017. E nesse processo, já conversei com inúmeras pessoas em situações de aconselhamento, conversas pastorais. É interessante como que essas pessoas que estão dizendo assim, Carlos, quer saber? Eu vou enfiar o pé na jaca mesmo. Eu vou abandonar minha esposa, meu esposo. Eu quero viver a vida. Carlos, eu sou novo, eu sou nova. Eu tenho só 30, 40 anos. Eu quero viver a vida. Deixa eu viver a vida. Pelo amor de Deus, eu não quero mais estar preso a essas coisas. Quando essas pessoas pensam assim, e é natural pensarem assim em função de frustrações que viveram de repente, é interessante como o desfecho lá na frente é de mais e mais frustração. Não é que você deseja o mal dessa pessoa. É porque quando nós tentamos, a partir de nós mesmos, encontrar felicidade, o resultado, frustração. Porque nós somos falhos. Porque tudo que nós queremos, se nos for concedido, vai fazer mal para nós, vai arruinar a nossa paz e a nossa felicidade. O nosso coração é enganoso, é perverso. Nós não sabemos desejar bem. Não é uma boa ideia você ter tudo que você sempre quis a partir do seu próprio coração. Uma segunda coisa, ser encontrado por Jesus é tudo o que você sempre quis. Talvez na sua mente você não concorde com essa afirmação. Nem quis tanto assim ser encontrado por Jesus. Mas a felicidade que você tanto procura, o sentido para a sua existência, o sentido para o seu dia, tanto na hora de você despertar, quanto na hora de você dormir, ao sentar ao redor da mesa, o sentido que você tanto almeja para a sua história, para a sua existência, está somente em Jesus. Jesus é tudo o que você sempre quis, mesmo que você não saiba disso. Jesus é tudo o que você precisa, mesmo que você não admita isso. E o fato de Jesus ter transformado a vida da mulher samaritana
sinaliza para mim e para você nessa manhã que Ele pode fazer o mesmo com a nossa história, com a sua história. E uma terceira coisa para a gente orar: nada é mais importante do que você encontrar o seu lugar na grande história de Deus. Deixe as suas vasilhas e corra compartilhar sobre Jesus. Nada é mais importante do que você fazer isso. Nada é mais importante do que, em vez de você correr para lá para ganhar dinheiro, para ficar rico, para caminhar na direção de um sucesso profissional, na construção familiar a partir da sua vontade, nada é mais importante do que você ser redirecionado por Jesus para outra direção e você começar a participar do que Ele está fazendo na história. Como é que você pode participar? Como é que eu posso participar, Carlos, do que Jesus está fazendo na história? Contando para as pessoas a respeito daquele que diz para você tudo a seu respeito. Contando para as pessoas a respeito daquele que conhece o seu coração profundamente melhor do que você mesmo. Não de uma maneira religiosa. De uma maneira linda, bela e leve. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero orar com você. E antes de orar, eu quero que você se coloque diante de Deus em oração. Tal qual Nicodemos, assim como a mulher samaritana, você tem lutado desesperadamente para encontrar felicidade, para chegar lá, para encontrar sentido para a sua vida. E talvez você esteja tentando de uma forma muito prudente, trabalhando muito, acordando cedo, se virando, lutando, estudando, fazendo por onde. Mas a história de Nicodemos lembra a mim e lembra a você que não depende de nós. Não depende de nós. A história da mulher samaritana nos lembra nessa manhã que é sobre Jesus nos encontrar. E se Jesus encontra você nessa manhã, eu quero que você ore nesse sentido, neste momento. O que você faz? Qual é a sua reação? Silenciar, assim como Nicodemos? Ou é ter as prioridades completamente realinhadas em prol de compartilhar a respeito da liberdade que encontramos somente em Jesus? Deus de graça, Deus de infinita graça, obrigado, Pai, porque mesmo nós sendo pecadores, falhos, limitados, gente complicada, com histórias, Deus, difíceis, sofridas, constrangedoras, assim como a história da mulher samaritana. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos encontra. Obrigado, Jesus, porque não nós fomos ao seu encontro, mas o Senhor veio a nós. Obrigado porque no primeiro momento, Deus, nós tratamos você com hostilidade, com desdém até. Mas o seu obstinado amor não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor segue vindo na nossa direção, mesmo quando nós nem acreditamos na sua existência. Obrigado, Jesus, porque o seu amor nos constrange. E em vez de nos envergonhar com as nossas histórias atrapalhadas, o Senhor nos abraça e nos acolhe. E nos convida para participar daquilo que o Senhor está fazendo na história, compartilhando com as pessoas que antes nós não queríamos nem ver. Agora nós queremos falar sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre o seu perdão, sobre a sua compreensão, sobre o jeito leve de viver ao seu lado. Deus, por favor, Pai, nos tira de uma vida de indiferença, de uma vida de apatia, nos tira nessa manhã de uma vida sem sentido, para que encontremos sim sentido, felicidade, participando da sua grande história, daquilo que o Senhor está fazendo. Faz isso, Pai, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.